Olá, colegas. Olá, meninos e meninas. Eu chamo-me Lúcia Morgado e sou uma das professoras bibliotecárias do agrupamento de escolas de Mangualde. Eu espero poder visitar-vos, mas enquanto isso não pode acontecer, eu decidi desejar-vos um bom ano letivo desta forma. E nada melhor do que uma história. Eu e uma amiga escolhemos uma história. Espero que vocês gostem. Eu vou chamá-la porque ela gosta muito de ler, tal como eu, e espero que vocês também gostem de ler e de ouvir contar histórias. Até já! Olá, eu sou a boneca Lili e sou muito amiga da professora Lúcia Morgado. E ela convidou-me para vir aqui contar-vos uma história. Eu aceitei logo porque eu adoro contar histórias, adoro ler histórias. Escolhemos as duas um livro. Eu espero, e ela também, que vocês gostem. É um livro que nós achamos muito interessante. Vamos lá ver se vocês gostam? Então, chama-se Se Eu Fosse e foi escrito por um senhor chamado Richard Zimmler. Vamos começar? 1, 2, 3. Era uma vez. Se eu fosse. Vou-me compor para vocês verem bem. Se eu fosse um peixe tropical, podia ter cabeça azul, costas verdes, rabo vermelho e barbatanas douradas. E toda a gente acharia que eu era espetacular. E se eu fosse uma girafa, eu podia espreitar os lugares mais secretos. Se eu fosse uma cobra, eu podia esconder-me na cama dos meus pais e pregar-lhe um susto. Se eu fosse um lagarto, eu podia ver a avó com um olho e o avô com o outro, e eles nunca me apanhariam de surpresa. E agora vamos lá ver o que é que vem a seguir. Se eu fosse uma andorinha, podia voar sobre os engarrafamentos e chegar aonde eu quisesse num instante, assim, rápido. Vamos ver o que vem a seguir. Se eu fosse um leão, eu podia comer todos os nossos vizinhos e ainda ter espaço na barriguinha para um bolo de chocolate. O nosso leão é muito comilão e também é muito goloso. Agora, se eu fosse um polvo, podia tocar trompete, podia tocar violino, pandeiro e piano, tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho muitos braços, ou melhor, tentáculos. Que polvo especial! E agora vamos ver. Se eu fosse um golfinho, eu podia nadar com os meus amigos até à madeira e dar mergulhos na água quentinha do mar. Se eu fosse um cão, não é um cão, é um canguru. Se eu fosse um canguru, podia saltar por cima do pôr do sol. Que pulos gigantes! E se eu fosse um melro, podia cantar o tempo todo e nunca ninguém me pedia para calar o bico. Sabem, é que eu gosto muito de cantar, mas às vezes as pessoas mandam-me calar e eu fico triste. Vou pedir-vos um favor. Se me ouvirem cantar, por favor, não me mandem calar. Deixa-me cantar, pode ser? Obrigada. Vamos ver o que vem a seguir. Se eu fosse um esquilo, eu podia correr disparado até ao topo da árvore mais alta do parque e fazer com que toda a gente pensasse que eu tinha desaparecido, sem deixar rastro. Mas eu não tinha desaparecido. Eu estava lá em cima, bem escondidinho. As pessoas cá embaixo à minha procura e eu estava lá escondidinho, sem dizer nada. Se eu fosse uma toupeira, eu podia escavar um túnel por baixo da minha casa que desce diretamente até à praia.
Se eu fosse um cão, agora sim, se eu fosse um cão, podia andar a cheirar toda a gente para saber quem cheirava melhor e quem cheirava pior. Cuidado, que este cão é muito especial. Quando ele chega perto das pessoas que cheiram bem, ele ladra assim. Mas se ele chega ao pé das pessoas que não andam a cheirar assim tão bem, que cheiram um bocadinho pior, ele ladra assim. E depois é uma vergonha. Temos que ter muito cuidado com a nossa higiene pessoal, para cheirarmos todos muito bem. Se eu fosse um morcego, eu podia dormir de pernas para o ar. Pois é. Se eu fosse um tubarão, eu podia pôr todos os banhistas a fugir de mim no mar. Pois claro, todos estão a fugir porque os tubarões têm aqui umas dentuças tão afiadas. Se eu estivesse lá também fugia. E aposto que vocês também. Se eu fosse uma borboleta, sabem o que fazia? Eu podia dormir uma sesta assim, na flor mais bonita e mais cheirosa do mundo. E sossegar, descansar, com tranquilidade, com sossego e com paz. É tão bom estes momentos de calma e de sossego. Vamos ver o que vem a seguir. Se eu fosse um gato, eu podia andar nu por todo o lado. Sim, e nunca ninguém me mandaria vestir a roupa. Pois, depois as pessoas começavam-se a rir, mas eu arranjava uma estratégia, uma forma diferente. Sabem o que é que eu fazia para não me verem? Tornava-me invisível. E assim ninguém sabia se eu estava vestido ou se eu estava despido. Se eu fosse uma sequoia, uma árvore muito grande, muito grande. É a maior árvore do mundo. E se eu fosse uma sequoia, eu podia ter 100 metros de altura e ter uma vista espetacular sobre toda a cidade. Vejam aqui a cidade. E os prédios já são muito grandes, mas a sequoia é muito, muito maior. É verdade. E agora, se eu fosse um trovão, eu trovejava, fazia barulho para fazer tremer todos os meninos de Portugal e da Europa também. Mas era só brincar. Se eu fosse um oceano, eu podia abraçar todas as costas e praias do mundo. E agora, se eu fosse uma montanha, eu podia viver sempre cobertinha de neve. E eu, assim, nunca estaria sozinha nem infeliz, porque os meninos gostam muito de neve. Iam brincar comigo. Todas as crianças, e até os adultos que têm espírito de criança, iam brincar comigo e fazer bonecos de neve. E eu ia ficar muito, muito feliz. E agora quem vem aí? Se eu fosse uma estrela. Se eu fosse uma estrela, podia fazer parte de uma grande constelação. E agora, quem virá, quem virá? Se eu fosse uma criança, e sou, e todos vocês são crianças, e mesmo os adultos são crianças com espírito, são adultos com espírito de criança. E se eu fosse uma criança, eu podia usar a minha imaginação para me transformar em cão, em leão, numa girafa, numa borboleta ou em qualquer outra coisa que eu quisesse. Era só querer. E conseguia. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que vocês tenham gostado. E agora vou lançar-vos um desafio. Vamos continuar este livro? Mas para continuarmos, não podemos utilizar estas personagens desta história. Não podemos dizer os mesmos nomes, nem aquilo que eles faziam. Então, cada um de vocês vai pensar num animal, numa pessoa, num objeto, em um elemento da natureza, qualquer coisa. E vão imaginar, dizem, se eu fosse, pensam, imaginam, depois podem fazer um desenho e escrevem o resto da frase. E depois pedem à vossa professora
para mandar os desenhos para a biblioteca. Nós depois poderemos fazer uma exposição, ou melhor, vocês também podem fazer a exposição na vossa escola e enviar só a fotografia do desenho. E nós depois vamos fazer um livro digital com todos os desenhos e colocaremos no blog para vocês todos verem. Depois a vossa professora explica-vos como funciona, está bem? Espero que tenham gostado desta história. Adeus, até à próxima. Bom ano, tudo de bom. Beijinhos.